A jornalista Graciene Nazareno convive com a guarda compartilhada, mas não precisou acionar a justiça. Em acordo com o ex-marido, eles decidiram colocar a filha em primeiro lugar para viverem em paz. E vem dando certo há 16 anos. Foi uma coisa tão natural que não foi preciso recorrer à justiça. Isso a gente tem muita clareza e é uma relação muito saudável também, né? Ela passa uma semana com ele, às vezes passa mais tempo, volta para casa. Não é essa briga, você tem que estar aqui ou tem que estar lá. Não existe, há assim, uma total liberdade, tanto em relação ao lado materno como ao lado paterno. No próximo mês, a lei da guarda compartilhada completará um ano. Por meio dela, o tempo de convívio com o filho deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. O objetivo da lei é garantir o sentimento familiar para crianças e adolescentes. Quem não tem recursos para acionar a justiça e solicitar a guarda compartilhada pode contar com a Defensoria Pública do Piauí. Essas pessoas ela comparecer aqui à Defensoria, a instituição que ela funciona de segunda a sexta, né, pela manhã, no horário de 7 até 1h30. E elas vão passar por uma triagem, né, porque é preciso verificar se essas pessoas fazem parte do público-alvo da Defensoria, é preciso que elas comprovem que a renda familiar seja de até 3 salários mínimos. Ela vai receber um atendimento, a partir daí um atendimento mais jurídico, mais especializado, e o caso vai ser encaminhado ou não para um defensor público. Mas tudo pode ser resolvido sem a necessidade dos meios judiciais. Basta os pais priorizarem o bem-estar dos filhos. A gente tem muito cuidado, às vezes, de antes de entrar com essa ação, trazer a outra parte, tentar conversar com duas partes, para que a gente aqui na própria Defensoria Pública, sem a necessidade de uma ação judicial, que a gente possa fazer um acordo entre as partes. Porque afinal de contas a gente está lidando com o interesse de um incapaz, de uma criança que é na realidade quem mais sofre. É verdade, tudo a partir de uma boa conversa pode ser resolvido sem uma ação judicial. Mas o que mudou a partir da lei da guarda compartilhada do ano passado para cá? Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com a advogada Cláudia Paranaguá. Doutora Cláudia, bom dia. Bom dia, Nádia. Mudou muita coisa nessa conversa dos pais diante da justiça para ter a guarda dos filhos de forma compartilhada? Sim, na realidade, essa lei da guarda compartilhada, que vai fazer um ano, ela é uma lei pedagógica. Por quê? Para colocar para os pais que o melhor interesse é, primeiramente, dos filhos. E que eles, independente da situação de separação ou do motivo da separação, eles têm que dialogar, porque devem criar os filhos. Para os filhos, é bom que os dois estejam perto nesse desenvolvimento. A partir de que idade, no caso de um processo judicial e diante de um juiz, os filhos podem ser ouvidos para dar opinião? Quero ficar com meu pai, quero ficar com a minha mãe, quero ficar tantos dias na casa do meu pai, tantos dias na casa da minha mãe. A partir de 12 anos, conforme o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve ser ouvido. Ele deve ser ouvido. Mas antes dessa idade, temos as equipes multidisciplinares lá das varas de família, que elas, através de psicólogos, assistentes sociais, eles ouvem a criança. E daí encaminham um relatório técnico para que o juiz ele possa se guiar em relação ao que é melhor para essas crianças e adolescentes. Agora, nada melhor do que uma boa conversa entre pai e mãe para definir a forma da guarda compartilhada. Agora, o que define a guarda compartilhada exatamente? Sim. Nádia, existe muita confusão ainda com relação a como você exerce essa guarda compartilhada. Na realidade, existe uma confusão porque acreditam que a guarda compartilhada é a guarda física da criança. E não é. Muitas vezes você pode estar em guarda compartilhada, mas a criança e o adolescente têm uma guarda física para um dos genitores. E isso é que é o indicado. É que a criança ela tenha um local de residência fixo, ou com o pai ou com a mãe, e essa guarda compartilhada vai sendo feita no dia a dia, que na realidade a guarda compartilhada é para que os dois tenham o mesmo acesso e direito com relação às decisões importantes da vida do filho. Que envolve direitos e deveres. Exatamente, como por exemplo escolher uma escola, como por exemplo escolher o médico, como por exemplo analisar a mudança de domicílio daquela criança. Enfim, muitas vezes você pode estar em guarda compartilhada residindo em locais diferentes, em cidades diferentes. Doutora Cláudia, tem uma pergunta aqui muito interessante. Os pais moram em cidades diferentes. O pai, desde que a mulher engravidou, não vem cumprindo com o seu papel de pai, inclusive não paga pensão. Ele pode pedir a guarda compartilhada, ou seja, pedir que a criança
de forma física, né, fique indo para outra cidade, dividindo essa companhia da criança? Sim, tudo é uma análise dessa situação do dia a dia da criança. Se essa forma que ele vai propor, ela é benéfica para a criança, porque não são os pais que devem estar beneficiados, eles vão ser beneficiados a partir de um segundo momento, enquanto a criança estiver bem. Agora, essa guarda compartilhada de locais distintos, ela pode ocorrer, porque ela não tem correspondência com a guarda física. E muitas vezes a gente tem observado que pais entram com pedido de guarda compartilhada porque acreditam que vai haver uma redução da pensão alimentícia. Isso não é verdade. Agora, quando se trata de cidades diferentes, aí a situação também fica mais complicada. Fica mais complicada. Então, eu até coloco um desestímulo para que os pais que estejam tentando guarda compartilhada por conta de redução da pensão, que isso não ocorra. Por quê? Porque a pensão é um outro instituto em que você vai analisar necessidade, possibilidade e a proporcionalidade dos pais para ajudar os filhos. Então, elas não se confundem. O que se pode justificar é que algumas vezes, quando a criança passa mais tempo na casa de um, isso pode haver uma redução de pensão, mas geralmente não acontece. Muito bem, eu queria agradecer a doutora Cláudia Paranaguá pela entrevista, a advogada conversando um pouco mais com a gente sobre essa guarda compartilhada e os efeitos dela na vida das pessoas, dos casais que se separam e que têm filhos. Daqui a pouco você pode rever essa entrevista no nosso site, no cidadeverde.com, e pode saber mais também sobre esse assunto na reportagem que Marcelo Fontinelli fez, que já está lá também. Obrigada, doutora Cláudia. Sempre às ordens. Bom dia para a senhora.